Aí está. Aí está. Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 2 de julho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, quarta-feira tá cinza hoje, continua gelado, 9 graus. Vamos, Moisés. Ai! Mas essa não tá afim. Ah, foi difícil sair da cama hoje. Hoje foi difícil sair da cama. Vamos lá com o modo Obelix ativado mais uma vez. Recebi a mensagem agora no Instagram. Tem alguém roubando meu ponto aqui em cima. Vamos ver se o rapaz, o colega, o Alessandro De Carli, tá aqui ainda. Mandou agora. Tava descendo as escadas, entrou a mensagem dele no Insta. Roubando o teu ponto. Ele tirou a foto daqui. Quem será o guerreiro agora? Vamos ver aqui, tio. Deve ser desses carros aqui, né? Aqui não tem ninguém. Eu não sei que carro que ele tem também, na verdade. Aqui também não tem ninguém. Aqui não tem... Ah, um cara baixou o vidro lá. Esse jackzinho pequenininho aqui. Será que é ele? Alessandro? Isso? Não tem vergonha de roubar meu ponto, cara? Aqui quem manda sou eu. Passando raiva aqui. Aqui não toca. Não toca. Só não, tu tá no X? X, é. Aqui, não, X vai. X vai Tá tocando, só vai te incomodar, isso sim. Esse carrinho é elétrico? Elétrico, né? Show de bola. E pega o Comfort, não? Não. Esse é um Jack, né? Infelizmente não, é o Jack. Ah, show de bola. Cara, e o carro é bom, até os passageiros falam. Ah, É? não pega Comfort. Pois é, eu pergunto pelo tamanho, porque ele é pequenininho, né? É, eu acho que é pelo tamanho. É. Mas o carro é tripo. É. Consigo fazer 250 km tranquilo aqui. Sem precisar carregar. Sim, daí eu tenho o all-box em casa. O que é o box? Desculpa me O enganando. all-box é igual aquele que tem no bar, que tu pluga o carro lá. Aham. Pra carregar. E aí, rapidinho? Carrega em 6 horas e meia, mais ou menos. A noite fica a noite carregando. Deixa carregando à noite e toca o ficha durante o dia. E baratão nem pensar, então. Não. Só com a coca daí. Esse aqui não é meu cliente do baratão. Tá, tia, vou descer ali. Não, aliás, eu vou ligar X, só que tu toma meu ponto, né, cara? Não posso ficar no meio da rua aqui. O Moisés tá bravo. Deixa eu ligar o X aqui. Então tá, deixa eu te filmar aqui também, ó, que os guris não te viram. Eu já peguei minha corridinha aqui, vou deixar o Alessandro no vácuo aí. Alessandro, né? Alessandro, é. Grande presença, inscrito no Roubando canal. o ponto do Moisés aqui. Roubou o ponto do Moisés hoje. Enquanto a gente trocava uma ideia aqui, eu liguei o X. Vou pegar uma corridinha aqui embaixo na Rodrigues da Fonseca, levar ali pra Otto por 10 pilinha. Caiu do tururu pra ele também. Só que o Moisés tem preferência. O beco é meu, merda. Grande presença, vamos dar ali. Falou. Então tá, pessoal, é isso aí. Então agora são 11h37. Fiquei aqui de conversa com o Alessandro, inscrito no canal e tal, enfim. Já falei antes, né? E agora vão ali pegar a Agatha, levar ali pra Otto por 10 pilinhas. Corrida só pra se movimentar em direção ao tapete, né? E como é que é aquele de bordão mesmo? Que faz dias que eu não falo. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Amor. Larguei a Agatha na crawl. Daí busquei a Amor. Sem juízo de valor essa forma com que o aplicativo... Coincidentemente não, as duas primeiras corridas foram... Primeiro foi o Gabriel que chamou pra Agatha, apareceu ali bonitinho, convidado de Gabriel, a Agatha convidada de Gabriel, e depois a Amor, convidada do Douglas. As duas corridas que eu finalizei já, as duas são viagem para terceiro usando o aplicativo de forma correta, né? Mas o engraçado é essa aí, tipo, tu busca do teu WhatsApp, né? Como tá salvo o teu contato no WhatsApp. Daí se tu salvou o Amor, o motorista que lute pra saber se o Amor é ele ou ela, né? Enfim. 12h08, finalizei 2 corridas já então aqui, tô aqui na Roca Macuã. E tá em dinâmica ali em Ipanema, mas eu não vou me movimentar, tá 12,75. Eu não vou me movimentar pra lá pra chegar lá e me pagar mais 1,50 pra uma corrida de 20 pila por cento, nem pensar.
Tô só no Comfort, com a expectativa que toque. O dia tá bonito agora, não sei a temperatura, mas deve ter subido um pouquinho. Não tá tão frio, já tô sentindo calor, inclusive vou tirar essa touca. Os passageiros me olham de uma forma, né? Me olham assim, sorrindo, assim. Modo Obelix, falei pra uma passageira ontem. Desculpe, moça, hoje eu ativei o modo Obelix. E... tá gostoso o dia, pelo menos agora. Esses primeiros 20 minutos, na verdade, né? Meia hora. Será quanto tempo que eu tô aqui? Tá, vamos ter que ligar X. Chega de enrolação. Partiu Viamão, vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Gostei da corrida. Principalmente porque eu chegar lá numa hora que provavelmente vai me tocar direto pro centro com dinâmico. 40 pilas pegar aqui na cavalhada pra levar lá pra Vila Augusta. Só espero que eu não me meter nenhum peral, né? Teve um dia desse que eu fui. Eu acho que eu comentei aqui, mas eu não gravei no dia, isso eu tenho certeza. Que num sábado de tarde desse bonito que nem hoje, ó, eu fui parar num lugar que chama Martinica, eu acho que é isso. Tá, cheguei lá, faltando 500 metros, entrei na terra, mas tudo bem. Larguei na terra, tudo certo, saí. E daí quando eu tô saindo de Olho Grande, tocou uma Comfort, tava só no Comfort, deixei só o Comfort ligado. Tocou uma Comfort de 15 pila pra levar pra Salgado Filho, pra faixa, né? Eu disse, tá, vamos buscar ali. O trânsito aqui no Tapete é uma coisa enlouquecedora. Parece 24 de outubro, final de tarde. Meio da tarde, na verdade. Daí fui buscar essa corridinha, no caso lá nesse lugar chama Martinica. E daí cresci o olho, era uma viagem de 2, 3 km, só tinha que levar pra faixa. 15 pilas. Daí tá, comecei a entrar numas ruas de terra, fui indo. Peguei os passageiros, no meio do barro, literalmente. E é um dia que tava tudo úmido, tinha acabado de chover, em dias anteriores. E daí tá, iniciei a corrida, o GPS fez a rotinha dele, fui indo, de repente eu entrei numa rua que era uma lomba. E eu entrei no barro valendo. E quando eu vi eu só tinha 2 lugares pra roda, né? No caso lado esquerdo, lado direito, e 3 canaletas, uma de cada lado da ruazinha essa, e uma no meio. E eu ali me equilibrando com o Moisés, e eu pensava, se eu escorregar uma das rodas aqui e cair nessa vala, eu vou ficar trancado aqui, né? Porque daí o carro vai cair pra baixo, né? Vai trancar na frente do motor, e eu vou ter que sair de guincho daqui. E eu olhei para o retrovisor, pra guria, disse, bah, moça, tu não sabia que essa rua tava assim? Ah, eu sabia. Então por que tu não me avisou? Ah, eu achei que o senhor conhecia. Daí eu vi, pô, estão cagando pra nós, né? Estão nem aí. Viamão é assim. O problema do Viamão é são essas ruazinhas de terra, de barro, né? Que do nada tu tá indo no asfalto bonitinho, 20 km de asfalto. Daí quando tu chega pra largar o passageiro, tu entra dentro do barro. Ou tô errado? Mas enfim, vou pegar a linha ali, vou levar lá pra rua Borborema. Dizia a área de risco, eu não sei, eu não conheço. Mas tá valendo pra relação. Tá dando 40 pila pra 20 km e 58 reais a hora, acho que é isso. 90 e poucos centavos o minuto, uma coisa assim. Enfim, né? Então eu devo demorar perto de 40 minutos, talvez. É só pensar, né? Um pouquinho menos, talvez. Vamos lá, então. Pegar aqui no colégio que tem aqui na Cavalhada, na Praça Aratiba, e levar lá pra Viamão. E provavelmente eu devo ir por dentro aqui, pelo Belém Velho, Rincão. E é uma estradinha bem gostosa plasticamente falando, de andar, né? A não ser quando tem trânsito lá no Belém Velho, que tranca tudo. Mas essa hora é a hora começa as tranqueiras, né? Então vamos dar ali pra cima deles de ferro nela. Ai, obrigado, moço, por ter vindo tão rápido. Eu achei que não fosse conseguir carro. Ninguém quer ir pra Viamão. Daí eu falei pra ele assim, porque o problema de Viamão é que 99% da viagem vai no asfalto. Só que os últimos 50 metros sempre são de terra. Ela deu risada. Eu vou mostrar por quê pra vocês que ela deu risada. Eu deixei ela nessa casa que é à minha direita. Ela e os 2 guris veio passar o dia do aniversário da mãe dela, né? Que é hoje, no caso. A mãe dela mora aqui nessa casa à direita. E olha só, olha quantos metros de terra que eu peguei. Olha só, vocês viram?
Agora vai começar o asfalto, ó. Aqui, ó. Estão vendo ali que agora é asfalto? Não estão vendo ainda, né? Aí, ó, asfalto, ó. Lá da Cavalhada até aqui exatamente eu vi no asfalto. Depois os últimos não foi nem 50, foi 20, 30 metros, foi de terra. Mas como essa rua é planinha, tá tudo certo com essa terra aqui, não tem nenhum problema com ela, eu vou parar aqui, vou ligar X e esperar agora meu principal passageiro do dia, o próximo. Nossa, aí toca essa viamão, hein? Puta que pariu, se o cara tem problema com o barulhinho do aplicativo, não dá pra ligar o aplicativo aqui. Que loucura. Vou tentar manobrar aqui, não. Aqui não precisa. Podemos fazer uma manobrinha aqui. Consegui uma de 500 metros, 20 pila pra Nilo Peçanha. Tá ruim, tá tudo vermelho ali, mas vamos embora daqui. Tá tocando assim, ó, como se não houvesse manhã no X. Como se não houvesse manhã. Só que pra buscar 3, 4, 5, 6 quilômetros. Teve um tocou Comfort 968. Vou buscar 4,5 na Alvorada. Sei lá pra onde tinha que te levar. Buscar 4,5 quilômetros no Comfort, 968 a corrida. Nem sei quanto que... Não sei pra onde tinha que levar. Errei o lugar de fazer a manobra do Moisés. Tocou para minhas costas a 500 metros de distância. Uma viagem para Nilo Peçanha, 22 pilinhas. Tá tudo vermelho ali, 66 centavos o minuto, eu acho. 1,60 o quilômetro. Daqui para Nilo deve ter uns 12 km, né? 12, 13, isso aí. Me julgue agora. Daniel faz corrida de 15 km por 20 e diz pra gente aceitar mínima 10. Se é pra tirar do buraco, se é pra sair do buraco, eu faço mesmo. Se é pra sair do buraco. 14 pila em 24 minutos, 8,5 km. Ah, meu Deus. Eu larguei o rapaz aqui atrás, na Nilo Peçanha, ali naquelas lojas perto do Meia Hora ali. Nem conhecia a tal da loja que eu trouxe ele. CTA alguma coisa. Acho que trabalha ali. Eu pensei, vou mijar aqui no Posto Anchieta ali e tal. Só no Comfort bonitinho, daqui a pouco eu pego uma corridinha pra seguir minha vida, né? Nilo Peçanha é quase Carlos Gomes, estou 6h41, aqui não, queridinha, mínima 10. Agora são 1h35 da tarde. Eu subi ali no Peçanha no Rank Par não tocou nada no Comfort. É que tô na tranqueira é difícil tocar, né? E daí, parei, mijei, fui ali, esqueci o Comfort ligado. E tô aqui, rateando, já faz uns 10 minutos. Pensei, vamos ligar X pra ver, né? Tocou 13h50. Pegar aqui, exatamente aqui no posto, que dizia 0 metros pra buscar. 13h50 para 10 km para Canoas. Isso não, tá errado, não pode ser. Sim, tá nessa faixa. 1,3, 1,4 km. Ó, 60 centavos por minuto, 1,5. 11,68, 7,5 km. Cara, que loucura, velho. Loucura quando o cara acha que hoje vai, não vai. É só no nosso. Alerta para cenas repugnantes. 2h28 da tarde. Tô aqui no posto Pegasus. Só pensando nessa colherada que eu vou dar. Vou chegar a salivar. Que delícia, cara. Tá com pressinha? Acho que hoje eu servi pouco. Panorama. Definitivamente a quarta-feira é o pior dia para se trabalhar no atual cenário. Definitivamente. Começou assim. Não em relação a faturamento. Em relação ao... Quando eu comecei hoje, no caso,
Criei uma expectativa, vendo aquela dinâmica lá na Zona Sul que eu não peguei, por sinal. Hoje vai ser bom, vai ter movimentado, vai ter corrida, não sei o que. Eu fui para Viamão, cheguei em Porto Alegre, já faz 1 hora, agora são 2h30, era mais ou menos 1h30 quando eu cheguei lá naquele posto lá da Anchieta. Eu fiz 2 corridas nessa hora, entre 1h30 e 2h30. Eu fiz 2 corridas. Uma de 18 e outra de 10. R$28. Foi o que deu pra fazer. Como eu peguei lá eu tava no posto, né? Depois de recusar, não sei por quantos minutos, peguei na Comendador Highlights pra levar pra Duque, por 18 pila. Deu 24 minutos a corrida. No Comfort. E depois, na sequência, eu peguei um par de executivos fedendo a cigarro, por sinal, da Anatel. Peguei lá no centro e trouxe aqui pra Anatel na Princesa Isabel. Outra no Comfort também, tô só no Comfort. No X não dá, né? Enfim. Mais 10 pilas, 28 pilas em 1 hora. Eu vinha vindo agora nessa última viagem que me dei conta disso. Hoje é quarta-feira, né? Desde janeiro que eu tô falando isso. Desde janeiro que as quartas-feiras têm sido terríveis. Uma após outra. E hoje não é diferente. Não sei se ele apareceu no take anterior. O meu passageiro, esse que tá aqui, que eu trouxe aqui pro Carrefour. Durante todo o tempo que eu almoçava, ali no Pegos, 10 pila pra Dário Tota. 60 centavos o minuto. Puta que pariu. Enquanto eu almoçava ali no Pegos, o tempo inteiro, 8,95. Tá, deixa eu desligar essa merda desse X, senão eu não vou conseguir falar com vocês. Tá, eu vou falar assim, porque daqui a pouco vai tocar alguma coisa, o Comfort não toca mais. E o X é só desaforo. Só tem que não absorver os desaforos e aceitar o que dá pra fazer. É só isso. Esse é o trabalho mental. Desaforo, só ignora, sabe? Só ignora. Hashtag paz de bloco, como diria o Nego Dia. Hashtag paz de bloco, só ignora. Deixa passar batido. Não te envolve com desaforo, né? Faz de conta que tu não tá vendo o que tá tocando na tela. Faz de conta que tu não tá vendo. Então só pra contar rapidamente, e já não foi mais rápido, né? Já tem 1 minuto que eu tô enrolando você, não disse porra nenhuma. Tá com pressa? 5,88. Durante todo o tempo que eu almoçava ali no Pegasus, tinha um rapaz na minha frente ali, olhando o celular. Eu acho que uns 2 ou 3 devem ter cancelado a corrida dele. Deu o quê? 10, 15 minutos que eu fiquei ali. E ele ali, olhava o celular, não sei o quê. E eu almoçando. O tempo inteiro com o Comfort ligado, somente o Comfort. Eu ali almoçando, fazendo careta pra ele, falando com vocês e não sei o quê. E ele ali. Eu pensei, esse deve estar desesperado. Eu olhava o celular e ia pra um lado pro outro, me olhava, né? Porque, né? Acho que ele achava que ia ser eu. Até que foi. Até que acabou sendo eu o motorista da vez. Depois que terminei, almocei, né? Enfim. Guardei a marmita ali e tal. Coloquei o cheirinho do carro, como se fosse de costume. Liguei X, porque o Comfort tava mortinho, né? Antes disso, liguei a 99. Daí aquela coisa, né? Quando tu liga a 99, começa a vir os tururu no caso, né? Daí peguei uma 10 pila. Tentei, na verdade, um tururu. Não peguei. Lá pros BlaBlaCar lá da rodoviária lá. Disse, já fui multado uma vez lá, inclusive. Agora nunca mais serei. Porque eu larguei no proibido, né? Não me liguei. Foi bem na época da enchente. A enchente, não sei se vocês lembram, durante um tempo, tu podia fazer qualquer coisa, né? Que tu não era multado. Menos parar no proibido. Podia passar na faixa azul, podia... Lembra que baixaram a guarda para leis de trânsito e tal? E daí fui lá largar um passageiro uma vez, bem no Xzão ali da igreja lá do BlaBlaCar. E o brigadiano me multou. Mas o que tava falando não era sobre isso. Tá, eu tentei pegar esse tururu lá pros BlaBlaCar. E alguém foi mais rápido do que eu. Nisso entrou a corrida do Luiz, 10h19. Eu vi que era 0 minuto. Eu disse, só falta ser esse magrão. E ele me assistiu todo o almoço. Vamos pagar pra ver ele. Daí quando aceitei aqui, não deu 15 segundos, acho que o tempo do aplicativo processar. Ele olhou pra mim. Ufa, finalmente meu motorista chegou. Eu só baixei o vidro, Luiz, vamos lá então. E ele me olhou assim, isso aí, olá Daniel.
É isso que eu queria contar com vocês. Trouxe um passageiro que assistiu eu almoçando o tempo inteiro. Sabe o que isso significa, né? Nada. E agora tô aqui no Carrefour, não sei se eu falei. Trouxe ele pro Carrefour. E nem aqui tá tocando. É impressionante, tá tocando um monte de coisinha, mas nenhuma daqui. Até porque a área que eu tava ali tá vazia, a área de embarque e desembarque. É Carrefour da Bento Gonçalves, pra quem não pegou referência. E vou ficar aqui no estacionamento, que não precisa pagar. Esse estacionamento aqui, só largar direitinho. Só largar direitinho aqui. Ó, 9h40, Guilherme Alves, Nelson Zang. Tá, vamos dar ali. Parte chata dessas adesivagens que eu tô participando. Não é a primeira vez. Foram várias campanhas que eu participei. Tá, não vai parar aí, né, meu amigo? É a palestrinha que eu tenho que dar pra explicar pras velhas principalmente, né? Pras velhas principalmente. Trouxe uma aqui no fórum. E daí ela veio. Eu achei que fosse carro do estado. Eu tentei falar do meu jeitão assim, meio. Não sei o que, bababá. Eu não sabia que Uber podia fazer propaganda política. Né? A gente controla o que a gente fala, não o que as outras pessoas entendem, né? Ou o que elas veem. Eu não posso controlar o que ela vê. Ela tá vendo um carro com a cara com o logo do estado, do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ela pode achar qualquer coisa. Que nem na época do Pagodinho, do Zeca Pagodinho, vocês lembram disso? Os mais antigos vão lembrar. Em meio à Copa do Mundo do Catar, a última Copa, 22. E no meio das eleições, Lula versus Bolsonaro, aquela briga toda que tinha. E eu com o carro todo verde e amarelo com o Zeca Pagodinho do lado. Muitos achavam que aquela figura de homem, quando eu chegava, não liam, achavam que era o Bolsonaro. E muitos achavam que eu era da campanha, enfim, né? Como é que chama? Cabo eleitoral, sei lá o quê. E daí e muitos chegavam com cara amarrada também, contrariados, porque eram a favor do Lula, e aquela coisa toda. Essa é a parte ruim, né? Todo dia tem pelo menos uma palestrinha, né? Ou às vezes tu chega, que nem ontem cheguei, pegar um magrão de noite, ali na Duque. Ele tava parado na calçada na frente do pé dele. Só que ele não viu eu chegando. Ele só viu, ele tava mexendo no celular, né? Eu cheguei e ele tava de lado, né? Ele não viu minha placa. E daí? Pra ele vir. Uns 30 segundos depois eu baixei o vidro e dei um grito, né? Lucas, acho que era Lucas. Lucas, ele me olhou assim, fez uma cara e disse, como assim? Olhou de novo, daí viu que eu tinha mandado a mensagem, porque ele não tinha nem lido até então. E daí veio, desculpa aí, meu amigo. Te deixei esperando, não sei o que. Até foi super educado comigo. É que eu não achei que fosse Uber. Se quiser, meu. Eu te entendo. Tá tudo certo. Eu expliquei a situação de novo pra ele. Não, isso aqui é uma propaganda, KM Mídia, não sei o que, adesivo, não sei o que, 30 dias, ganha dinheirinho e tal, não sei o que, enfim. Essa é a parte chata da história, né? A parte boa é que tu ganha um dinheirinho no final do mês. Só pelas palestrinhas que tu dá durante esses 30 dias. 13h23, parei aqui na Augusto de Carvalho. 9h71, Miguel Tostes, fazer 20 minutos de corrida para 9h71. Que dificuldade. Me lembrei agora quando eu vinha vindo com essa senhora, quando eu passei na frente do trem de 40 ali. Lá quando eu era amador, fazia Cabify. Lá atrás. Amador que eu digo novato, né? Novinho, aquela coisa toda. Eu fazia ponto ali na frente do trem de 40, esperando. Gravava, inclusive, falava, um monte de bobagem. Como até hoje eu faço, né? Esperando que tocasse no fórum, que tocasse no próprio prédio comercial. E às vezes passava meia hora ali, quando eu via tinha uns 5 atrás de mim. Lembro que eu fazia esses plantão. E daí durante muito tempo, essa região aqui, não tem não tocar. Não tem não tocar e tu não fazer. Mesmo que não seja uma viagem sensacional, tá te pagando justo. Ou não? Acho que não, né? Acho que justo nunca teve. Só ajustado, bem ajustadinho, por sinal. Bem ajustadinho. Hoje tá abaixo do ajustadinho, por sinal.
Vou ali pro TRF. Mandar um pouquinho, que às vezes, dia que não tem demanda, se tu fica parado, não tem tem como. A quem tá em movimento sempre vai ter preferência. Porque na teoria, e só na teoria, né? Na palestra, sim, eu fiz uma palestra. Hoje em dia qualquer um entra nos aplicativos sem nada, né? Sem nenhum tipo de contato com as plataformas. Eu tive uma palestra que eu participei lá na Padre Cacique 320, no auditório lá do prédio da Trevisa. Palestra para novos motoristas da Uber. Não sei se era obrigatório, acho que era obrigatório. O teu cadastro só era liberado depois que tu assistia a palestra. E na Cabify fizeram vistoria no meu carro. Vistoria, literalmente. Olharam, tudo estava funcionando. 99 não, 99 foi direto. Por que eu tava falando sobre isso? Não sei. Esqueci. Ah, sim, tá. Voltando lá. Nos explicaram, eu aprendi que a gente recebe chamada por proximidade, né? O carro mais perto do passageiro é o que pega a viagem, é o que recebe a chamada. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Hoje é tudo manipulado, é tudo ali contado, 32 por hora, aquela coisa toda que ninguém vai provar, né? Mas, então, quando eu aprendi isso, é o mais perto. Pensa num dia como hoje que não tem demanda, né? Eu tô parado aqui e lá na frente tem a portaria do TRF4, por exemplo. É só um exemplo, né? Passou agora, e tô parado. Passou um Cobalt por mim agora aqui. Tocou 12 pila pra América, pra mandar. Viu como são manipulados? É tudo manipulação. Tocou pra buscar 1.7 km. Eu vou fazer a corrida porque eu vou uma região melhor que essa. Avenida América lá no Moinhos, tá dando 5 km pra 12 pila. Vou pegar ali na Fernando Machado. E vai dizer que não tem? Desfilando? Vai ficar brabo ele por cima, tio. E não, o exemplo que eu tava dando. Quando não tem, a demanda tá baixa, quem tá em movimento, na teoria, tem mais chance de receber a chamada do que um cara parado. Quando a demanda tá alta, para e espera que vai tocar alguma coisa pra ti, porque tem mais corrida que carro, então tu vai escolher 2, 3, 4, 5, 27 às vezes e uma tu vai pegar. Agora, quando a demanda tá baixa, como hoje, fica parado, tira no pé. Mas agora essa corrida que eu tô indo buscar é prova que é manipulação. Não é possível que nesse espaço de 1.7 km que tá dando aqui, até eu chegar ali na Fernando Machado, não tem outro carro disponível, né? Por que mandou essa corrida pra mim? Pra fechar minha hora, pra fechar, ou pra completar, ou pra iniciar uma nova hora. Deve me gastar 17 minutos pra me pagar 12 pila, que é isso que tá dando ali. 17 minutos pra 12 pila. Esse 17, 12, mais 17 dá 34, já são 24. Depois coloca o Daniel na geladeira e dá mais de 7 pila no final pra ele fechar 32. Né? Cara, não precisa ser um grande programador pra fazer isso. Basta definir os parâmetros lá. E sinto dizê-los que cada vez mais eu acredito nisso. Durante muito tempo eu achei que isso fosse só teoria da conspiração. Na minha cabeça era sempre posicionamento. Te posiciona, esteja onde o passageiro está, né? Que tu vai ter sempre corrida. Tu vai sempre conseguir. Não adianta. Não adianta eu estar parado na frente do fórum, esperando corrida, e me mandar para buscar quase 2 km de distância, né? É só no nosso. Eu tô indo buscar Maura. Só tô indo buscar Maura Rejane. Qual é a chance da Maura Rejane ser uma véia? Mas deixa rapidinho, enquanto me desloco, eu pegar aqui na Couto, levar ali para São Vicente, para Santa Cecília. Uma outra historinha que aconteceu comigo ano passado, quando eu era adesivado pela Orquídea.
Essas marcas de massa, né? Uma vez eu fui buscar num laboratório no meio da tarde uma senhora, uma passageira, né? Enfim, fui buscar a passageira no meio da tarde num laboratório. E ela tá me esperando ali na frente né? Daí quando eu cheguei, ela me olhou assim, olhou o celular, olhou de novo pra mim, assim, olhou o celular e abriu um sorriso de orelha a orelha e veio feliz da vida, quase que correndo pra dentro do carro. Entrou, bateu a porta, disse, boa tarde, Daniel, eu sim, fulano, assim, fulano. Ai, que bom que eu tive sorte de pegar o senhor. Eu assim, ué, eu lhe conheço? Desculpe, o que tá acontecendo, senhor? Não tô entendendo, não tô lhe entendendo. Ai, que bom que eu peguei o senhor. Eu tô em jejum desde ontem, porque eu tinha que fazer uns exames agora, tô morrendo de fome. O senhor não tem um pacotinho de orquídeas aí pra me dar, pra me vender? Eu disse, pá. Ela achou que fosse representante das orquídeas. E a propaganda era justamente dos biscoitinhos que viravam 8. Não sei se vocês lembram dessa campanha que teve rádio, TV, painéis e tal. E nos carros também. Enfim, perdi uma cliente. Os passageiros agora, tudo encasacado, tudo cheio de roupa, parece umas tartarugas. Parece que carregam um casco em cima disso. Cheio de roupa, parece... Se move do jeito inacreditável, uma velocidade de tartaruga. Chega por hoje, 15 para as 10 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, já estou aqui na Maçô. Segunda corrida que eu pego no tal do Magic Circus. A primeira foi na outra temporada que eles tiveram, há uns 2 anos atrás, eu acho, né? E a segunda foi agora, peguei um casal ali. Tocou para de Cacique para Maçô, eu tava a fim de vir para casa, eles estavam lá, daí quando eu iniciei o deslocamento para buscar Magic Circus, pensei, né, tomara que não tenha tranqueira. Não tinha, tudo certo, cheguei ali, pá, cheguei, já era, acabou. E agora vamos para minha casa, minha vida. Deixa eu mandar um abraço para Maximiliano Logan Prata, lá de Viamão, fez um buzinaço, uma gritaria. Os meus 2 passageiros começaram a me seguir. E provavelmente o passageiro dele também. Porque toda 24 de outubro, até Miguel Tostes, cada vez que parava no sinal, não sei o que, gritaria, falava, falaçada e não sei o que. Trocamos uma ideia no trânsito, foi bem legal. Meus passageiros deram risada. E eu vi que o passageiro dele também dava risada. Então eu acho que eu ganhei 3 inscritos nessa brincadeira aí. Um abraço, meu bruxo. Valeu pela... Não sei se eu não te falei naquele momento, mas tu estourou uma bolha de sabão minha. Fazia tempo que eu não falava sobre isso, né? A bolha de sabão é quando tu tá lá putaço no teu mundo, com passageiro, sem passageiro, e de repente vem qualquer coisa aleatória assim, puf, te encosta e pá! Estoura tua bolha de sabão. Tu se, opa, tô vivo, tô aqui, ainda estou aqui. Então valeu, estourou minha bolha de sabão hoje. E consegui depois disso, isso faz coisa de 2 horas, eu acho, 1 hora, 2 horas, sei lá, já era da noite. Consegui fazer uma perninha bem boa. E talvez a única perninha boa do dia, que foi essa agora que eu encerrei nesse momento. Não falei com você no final da tarde porque eu não consegui. Literalmente eu não consegui, né? O resultado foi que eu entrei nessa bolha de sabão. Muita irritação, muita corrida de merda, muito trânsito. Peguei umas tranqueiras hoje assim, ó, que também desfoquei pra entrar nessa tranqueira. Porque tem tranqueira que o cara sabe que não dá pra ir, só vai se fuder. Daí quando o cara tá desfocado, o que aconteceu comigo, caí na Ramiro às 6 horas da tarde pra pegar no Clínicas pra levar pra Boa Vista. Pensa, deu quase meia hora a corrida. Pensa na raiva, na indignação que eu tava. Protásio, Silva Só, Anitta Garibaldi, tudo. Gabaritei as tranqueiras de final da tarde. Mas isso tudo porque eu tava putaço, porque tava inacreditável o que tava acontecendo. Está inacreditável o que está acontecendo. Então eu queria pegar um gancho, mandar um abraço para um inscrito aqui no canal, que não é motorista de aplicativo, eu sei porque ele já falou. Eu não sei o nome dele, porque o perfil dele lá aqui no YouTube é o nome de uma empresa de tecnologia, né? Mas ele comenta todos os vídeos, todo dia, né? E sempre dando força e tal, né? Ele é passageiro, ele pega Uber e tal, comenta lá, não sei o que hoje eu peguei um Uber assim, que não sei o que, comenta, faz comentários sempre pertinentes com o assunto do vídeo. E hoje ele mandou uma mensagem no vídeo de ontem que pra eu fazer uma reflexão, né? Tipo, uma analogia com
com a Netflix versus locadoras de fitas VHS. Ele se referia, no caso, ao carro autônomo. Ele perguntou se eu achava, não sei se ele perguntou a minha opinião, mas enfim, ele fez uma analogia que eu achei bem interessante, que com os preços que nós estamos recebendo, né, que os passageiros estão pagando, que eles estão pagando menos também, se não é um anúncio, talvez um indício que os carros autônomos estão vindo para chegar, para acabar com os motores de aplicativo e virar tudo carro autônomo. Assim como aconteceu lá no início dos anos 2000, quando a Netflix chegou e acabou com as locadoras, né? Depois vieram vários outros streams e hoje, de fato, ninguém mais sabe o que é locadora. Os jovens de hoje, o Rafa, o Felipe, por exemplo, meus filhos, nunca viram uma fita VHS, né? E era o auge nos anos 90, por exemplo, né? O programa do final de semana era ter uma locadora, pegar meia dúzia de fita, né? E passar o final de semana inteiro vendo fita, né? Enfim. Hoje, Netflix, né? Disney Plus, Paramount Plus, Prime Video, né? Tá tudo ali no teu controle remoto, aquela coisa toda à disposição da tua televisão. Claro, tem custo para isso, é óbvio, mas a Netflix acabou com as locadoras. Será que o carro autônomo não vem para acabar com os motores de aplicativo? Olha, no Brasil, eu acho que não, ainda, pelo menos não na próxima década. Porque aqui a realidade é bem diferente, né? Como é que um carro autônomo vai andar nessas ruas tudo atravessado do jeito que é? Tudo cheio de buraco, tudo cheio de bloqueio, tudo não, né? Pelo menos eu acho que, tô falando por Porto Alegre, que é onde eu conheço, eu acho que carro autônomo não vinga aqui em um bom tempo, né? Mas as coisas hoje são muito mais rápidas. Daqui a pouco eu tô falando uma grande merda e daqui a 2 anos o carro autônomo começa a rodar na 24 de outubro. Imagina só a festa que vai ser dos carros autônomos andando a 10 por hora no meio das SUV da 24 de outubro. Vai ser uma delícia de ver, né? E daí me chama a atenção, não tá na hora de procurar alguma coisa, achar um plano B, um plano C, um plano D. Daí foi o que eu respondi pra ele. Cara, eu falo isso todo dia. Então pense sobre isso, né? Pense, será que os carros autônomos não estão vindo, não são a Netflix da hora, né? E vieram derrubar isso aqui. E independente se tu não acredita, como eu não acredito que isso vai acontecer tão rapidamente, né? De fato está cada vez mais complicado, de fato está cada vez mais difícil, de fato está cada vez mais absurdo o que está acontecendo. Infelizmente essas campanhas que eu estou participando, Fique Off, Mínima 10, eu de fato não vi resultado nenhum na prática. O Mínima 10 é muito recente, mas tá tendo tanta crítica, tanta gente tá batendo em cima disso que de fato a gente precisa talvez repensar essa questão, né? E daí então fica a dica, né? Pô, se tu tem qualquer oportunidade de trabalho, de emprego, de fazer outra coisa, se tu é jovem, não tem 30 anos de idade, vai estudar. Foge disso aqui, que isso aqui tá fadado a um insucesso. Daí pode perguntar, tá, mas Daniel, por que tu continua aí então? Já escutei várias vezes os comentários, cara, tu parece um cara ser um cara super inteligente, ligado, não sei o quê. O que tu tá fazendo aí? Eu não sei também. Eu tô aqui por ir nessa, criei raízes, que nem diz o Leonel Reis, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça nos últimos meses aí, que a partir do ano que vem, 2026, eu vou me dar esse prazo e vou compartilhar com vocês, vou jogar pro universo. Eu preciso começar a ganhar dinheiro nas redes sociais. E esse é o meu objetivo a partir de agora, né? Fomentar mais o canal, aumentar mais o canal, também o Instagram. Eu não dou muita atenção eu não capricho em nada que eu faço. E talvez esteja faltando isso pra mim, né? Porque eu vejo que o meu conteúdo, eu tenho acompanhado o conteúdo de vários colegas, eu vejo que o meu conteúdo às vezes, tá muito melhor do que alguns que tem muito mais inscritos do que eu. Mas essa é uma opinião minha, né? E por que eu não ganho dinheiro? Por que eu não estouro essa merda? Por relaxamento meu. Então, eu vou pegar esse semestre agora, o próximo, o segundo, 2025, e trabalhar essa questão. Esse é meu plano B agora, né? Eu nunca dei bola. Muitas vezes eu falei aqui que esse canal não é para ganhar dinheiro, ele não começou com esse objetivo, e de fato não começou. Comecei com o objetivo de desabafar, de fazer uma terapia, de trocar ideia com colegas. E assim eu faço até hoje. Só que chegou estourou esse copo transbordou. Já não pode mais ser só isso,
né? Não pode mais. Tá na hora de eu começar a ganhar dinheiro. Então, esse é o meu plano B. Eu vou trabalhar, tô trabalhando, vou continuar dirigindo, vou continuar gravando, vou continuar reclamando se tiver que reclamar, vou falar bem se tiver que falar bem, porque esse é o meu conteúdo, né? Mas eu tenho que monetizar isso aí de uma forma que de fato eu consiga daqui a pouco não ter que trabalhar 10 horas por dia, trabalhar a metade, ou eu não preciso trabalhar 6 dias por semana, trabalho 4, gero meu conteúdo e ganho minha graninha honestamente nas redes sociais, porque sim, isso aqui é um trabalho. Vocês veem 40, 50 minutos, 1 hora às vezes de vídeo, eu passo o dia inteiro fazendo isso. Todo take eu tenho que pensar no que eu vou falar, como eu vou falar, será que vou agradar, será que não vou agradar, e o resultado não, né, parece que não está sendo satisfatório, né, porque o canal não cresce, né, mas é um trabalho, né, pode ser que esteja fazendo mal feito, mas é um trabalho. E agora eu tô chegando em casa, tem pelo menos por baixo mais 2 horinhas aí pra eu subir o vídeo pro YouTube, pra eu subir o vídeo pro Spotify, pra eu subir o vídeo pro TikTok, pra eu compartilhar nas outras redes, pra eu escolher meia dúzia de reels pra jogar no Instagram. Ou seja, é um trabalho, né? Então esse vai ser o meu trabalho. Eu espero que esse seja a minha principal fonte de renda, pelo menos a partir de 2026. Se estourar em agosto, show de bola, né? Quanto antes estourar, melhor. Quanto antes estourar, antes eu vou conseguir não depender dos aplicativos, não depender do estagiário, não depender do desaforo, não depender de ser desvalorizado, enfim, né? Isso aí que está acontecendo com todo motorista de aplicativo atualmente. E tu então pensa no seu plano B, procure qual é a tua área de atuação. Tu não nasceu motorista de aplicativo e tu não estudou para isso, tu não cresceu para isso. Essa profissão não tem 10 anos, então com certeza tu tem alguma coisa aí na gaveta, um curso, um conhecimento, uma prática. Vai atrás disso. Eu sei, a CLT tá foda, tá difícil, eu sei que tá. Por isso também que eu não saí daqui. Que quando eu fui procurar emprego lá atrás em 2018, depois que venci meu seguro-desemprego, o que estavam me oferecendo era menos do que eu estava fazendo lá atrás em 2018. Entende? Eu entendo isso. Só que nós estamos cada vez mais na mão dos aplicativos. Eu fazer R$28 hoje da 1 às 2 da tarde não existe. Estando na Bela Vista. Não existe isso. Isso tá na cara que tem manipulação. Tá na cara que tá com limite de hora, limite de ganho e aquela porra toda, né? Então, eu tô de saco cheio, né, de depender disso aqui, de ter que ficar 10 horas na rua, fazer 400 pila, que é o que eu fiz hoje, né, de faltar dinheiro todo dia, até eu, né, e ver meus vídeos aí, às vezes, muitas, na maioria das vezes, flopados. Enfim, fiz meu desabafo. Obrigado, meu bruxo ali, que eu não sei, acho que é GK Tecnologia, se eu não me engano, que me deu esse start, essa alfinetada para falar sobre isso. Mas eu já tenho falado, não sei, talvez não tenha falado veementemente como agora, mas já tenho falado há um bom tempo sobre isso, né? Procure outra coisa para fazer. Isso aqui tá fadado ao insucesso. Os carros autônomos estão aí nos Estados Unidos. Cada vez que eu rolo o Instagram, que eu fico mais de 2 minutos, porque eu não fico, eu fico 3, eu vejo 3 ou 4 e já saio fora. Mas eu consigo, se eu continuo rolando ali mais um pouquinho. Anteontem eu vi o Tomer Savoy, aquele cara lá da torcida brasileira, andando num Vaimu, acho que é esse o nome, né, da empresa, lá nos Estados Unidos. Agora ele tá lá, tá fazendo cobertura da Copa, nesses carros autônomos. Outro dia o Jairzinho, o cantor aquele, filho do Jair Rodrigues, também eu vi um reels dele dentro de um carro autônomo lá e tal. Lá já é realidade. E esses caras já estão fazendo, inclusive, propaganda. Não sei se é pago, provavelmente é, né? Ninguém faz nada de graça. Mas a ideia deles ali é que eles estão surpresos pelo serviço e tal. Um dia vai chegar aqui. Eu acho que demora, é verdade, mas um dia vai chegar aqui. E quando chegar aqui, já era. Se tu não estudou, não te especializou, pode ser tarde demais. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, ou faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça do joinha, por favor, tá faltando. Amanhã eu vou começar a falar de novo no começo, porque eu sei onde todo mundo vê. Tá faltando joinha.
Tá faltando joinha, um pouquinho mais de joinha, vai, né? Vai aumentando um pouquinho mais. E talvez a partir de, né? É isso, tá, fui, chega.